Olá, povo de Deus! Qual é o modelo pentecostal para o nosso tempo? Onde encontrar o modelo ideal? Vamos encontrar nessa lição número 11, onde estudaremos sobre o modelo pentecostal em Atos dos Apóstolos, também em Lucas, no Evangelho. Então você é meu convidado para que nesta aula possamos crescer juntos, aprendendo sobre a ação do Espírito Santo, tanto na vida de Cristo, dos discípulos, dos apóstolos e assim dando crescimento à igreja do Senhor. Então vamos considerar primeiramente o Espírito Santo no Evangelho. Olha que interessante. Lucas registra, conforme está aí, acerca da vida e obra de Cristo, o papel do Espírito Santo, na vinda do Messias, na obra ministerial do Messias aqui na terra, Cristo, como que Jesus de fato cumpriu o seu ministério, como que de fato se sucedeu. Interessante destacar aqui que Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, fez o que fez aqui, milagres, ressuscitou pessoas aqui na terra, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, conforme em Atos dos Apóstolos 10:38, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e Deus estava com ele, o capacitando para cumprir a obra salvífica, vicária aqui na terra. Então, de fato, o Espírito Santo também foi importante para o ministério de Jesus. E assim como Jesus teve o apoio direto, a ação direta do Espírito Santo sobre sua vida, precisamos também do Espírito Santo para que de fato venhamos cumprir o ID de Jesus. O autor evangelista Lucas também vai ratificar e mostrar a importância da capacitação necessária para a evangelização dos povos. Foi o que Jesus orientou os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, de poder, do dânimes, aquela capacitação necessária para que eles pudessem pregar a palavra em Jerusalém, na Judéia, Galileia e até os confins da terra. Então o Espírito Santo, sem dúvida, capacita. E a ordem de Jesus era para ficar em Jerusalém. Eles ficaram lá, cerca de 120 discípulos, aguardando o revestimento. Mas aguardaram como? Em orações, em súplicas, juntamente com as mulheres, com os discípulos, com os irmãos em geral. E cumpriu-se no dia de Pentecoste a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo foi importante para a capacitação dos discípulos, mas também foi importante para a inauguração, digamos, oficial da Igreja do Senhor, que foi inaugurada com poder. Igreja aqui, corpo místico, e não necessariamente uma religião ou uma denominação. Então os discípulos dariam continuidade à obra de evangelização, de reconciliação do mundo com Deus, e isto fariam com a capacitação do Espírito Santo. E aqui vale lembrar que o Espírito Santo não é meramente uma força ativa. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus, com sua personalidade, com seus atributos, opera em nós e por meio de nós para crescimento e edificação do corpo de Cristo. Então, esta promessa que se cumpre no dia de Pentecoste, ela é uma promessa lá do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Começou-se lá no dia de Pentecoste, estenderá-se até os últimos dias da obra de Deus aqui na terra. Então, esta obra não foi só para o primeiro século, a descida do Espírito Santo, a capacitação que vem do Espírito Santo, ela também é para os dias de hoje, ela também nos alcança este poder. E aqui vale lembrar que nós não estamos falando simplesmente da presença do Espírito em nós, estamos falando da capacitação, do revestimento que o Espírito Santo opera. E Jesus ratificou esta promessa que estava em Joel, profeta menor, no Novo Testamento, nos Evangelhos, dizendo que a promessa do Pai se cumpriria na vida dos discípulos e cerca de 10 dias depois da ascensão de Jesus, então se deu a descida do Espírito Santo
e o cumprimento da promessa, que era o revestimento de poder. E neste dia da descida do Espírito Santo, que eles ficaram cheios, revestidos, teve um sinal que marcou a descida do Espírito Santo, que foi o falar em outras línguas. O advento da vinda do Espírito Santo foi marcada com um som como de um vento, línguas como que de fogo. Não está se afirmando que eram de fogo, mas a semelhança, comparando assim como o som do vento. Então temos a descida do Espírito Santo, que os capacita de uma forma espetacular e quase que singular a falar em outras línguas. Mas falar em outras línguas aí não era simplesmente para marcar a descida do Espírito Santo ou para dar uma característica pentecostal. É para capacitar sim, revestir sim os discípulos, porque eles pegariam no poder do Espírito e muitas maravilhas e sinais aconteceriam e almas seriam alcançadas. Já aí temos uma lição, que a pregação, o ministério da pregação, do ensino, da obra eclesiástica, ela depende totalmente da ação do Espírito Santo. A capacitação por cursos teológicos, por aperfeiçoamentos didático, pedagógico, homilética e outros recursos mais são importantes, mas o que de fato vai garantir milagres, sinais, conversão de almas será a ação do Espírito Santo. Jesus mesmo fala no Evangelho de João que ele iria ao Pai, mas enviaria outro da mesma espécie, que este, quem? O Espírito Santo, com os mesmos atributos, com as mesmas características, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o apóstolo Paulo, entendendo muito bem isso, ele diz: eu fui pregar a vós, aos coríntios, não em sublimidade de palavras, mas no poder do Espírito Santo. Jesus operou debaixo do poder do Espírito Santo. O que dirá de nós? Também precisamos da ação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tem liberdade em nós e através de nós, com certeza acontece na igreja o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Vidas vão sendo acrescentadas, vidas vão sendo salvas e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então, como o próprio Paulo afirma, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Vamos ao ponto sobre a expansão da igreja primitiva. Olha que maravilha, olha que interessante que está aí na sua lição. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Ou seja, nós fomos chamados não para serem senhores, mas para servir. Até mesmo para o ato de servir, de sermos servos, conservos uns dos outros. Precisamos da ação do Espírito Santo para cumprir o ID de Jesus, para cumprir os mandamentos de Jesus. É necessário que estejamos com a ação do Espírito Santo em nós. Pedro, que foi tímido quando perguntado se ele estava andando com Jesus anteriormente, ele, quando revestido do Espírito Santo, ele anunciou a Cristo com intrepidez e quase 3.000 vidas, almas se converteram ao Senhor. Então você que quer pregar de forma que vidas sejam alcançadas, é necessário uma vida de oração, de jejum, de devocional, aonde para que haja na sua vida uma vida plena, cheia do Espírito Santo, revestida com o Espírito Santo, é só através da ação do Espírito Santo vidas serão salvas e haverá o crescimento da igreja. É bem verdade que todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, uns através do ministério do cântico, outros através do ensino, outros através da pregação diretamente, mas em todas as funções, em todas as atividades, precisamos da ação do Espírito Santo para nos capacitar a pregar a uma geração perversa e distante de Deus, e com certeza a ação do Espírito Santo convencerá as vidas. Pedro também, juntamente com João, indo orar ao Senhor, eles estavam a entrar no templo quando um coxo pede uma esmola. E eles dizem: não temos ouro, não temos prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ao acontecer aquele milagre,
que houve todo aquele alvoroço, vidas pararam para ouvir a pregação de Pedro e agora quase 5.000 vidas se rendem ao Senhor. Ou seja, em 2 pregações aí relatadas, temos 8.000 vidas. O que garantiu, o que proporcionou esse resultado tão maravilhoso para o reino de Deus? Foi a ação do Espírito Santo. Também temos um relato em Atos capítulo 8, quando Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Olha que interessante. Também em Atos 10, versículo 24 ao 29, temos Pedro na casa de Cornélio, ao pregar a palavra, ao anunciar a palavra, testemunhar a palavra, o Espírito Santo, enche eles, capacitando eles de uma forma extraordinária, porque receberam também o Evangelho. Nós vamos ter em Atos capítulo 9, versículo 15 e outras passagens mais, que Paulo foi alguém cheio do Espírito Santo e através dele vidas foram salvas, vidas foram curadas pela pregação do Evangelho, pois ele estava fazendo não em sublimidade de palavras, na sabedoria humana, mas estava na ação do Espírito Santo e isso garantiu o resultado na vida dele. Então todos esses relatos mostram que a ação do Espírito Santo é indispensável para o crescimento da igreja. Estamos vivendo uma época de muitos modismos religiosos, eventos, complicados até de se falar sobre eles, porque se faz na intenção de salvar vidas, como se nós não tivéssemos mais a combustão e o poder necessário para pregar e a mensagem ser eficaz. Temos, basta buscar a ação do Espírito Santo. Daí é onde nós chegamos no ponto, no tópico, dizendo que um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias é a ação do Espírito Santo, ou seja, o revestimento de poder que vem do alto. Conforme está em Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, quando nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo. Na regeneração espiritual, ocorre a descida do Espírito Santo, somos abençoados com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, para receber o Espírito Santo, primeiramente é necessário crer, aceitar Jesus como Salvador. Na conversão, já temos o Espírito Santo. Já temos o Espírito Santo. Os discípulos, antes de Atos 2, também já tinham o Espírito Santo. Mas o que acontece em Atos 2 e o que nós estamos a falar nesta lição? É não só ter o Espírito Santo, mas ser revestido pelo Espírito Santo, ser capacitado pelo Espírito Santo. A isso damos o nome de batismo no Espírito Santo, que é distinto do Novo Testamento, do Novo Nascimento. Ou seja, quando você aceita Jesus, você recebe a morada do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, vai te capacitar muito mais para poder fazer a obra de uma forma profunda, viver uma vida cristã vitoriosa e ainda por cima adorar com mais profundidade ao ser levado a uma comunhão profunda com o Espírito Santo. O logo que temos, conforme Lucas 11, 13, é buscar o revestimento de poder, ou seja, já estamos vestidos e precisamos ser revestidos do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Mas, meu irmão, de repente surge uma dúvida na sua mente, no seu coração. Como ter certeza que você recebeu o batismo com o Espírito Santo ou você só tem apenas a presença do Espírito Santo? Como ter certeza? Aí vamos ao ponto 2 do tópico 3. As línguas como evidência inicial. Será que essas evidências foram só para o primeiro século ou também são para os dias de hoje? Para entendermos isso, precisamos voltar primeiramente, então, à definição de línguas em Atos capítulo 2 e também em 1 Coríntios 13. Seriam as línguas que os crentes, que os pentecostais falam, a língua dos anjos? Não necessariamente, até porque, se fosse a língua dos anjos, os anjos caídos entenderiam. Mas conforme entendemos o termo grego, glossolalia aí, as línguas faladas pelo crente revestido, batizado com o Espírito Santo,
elas podem ser de características humanas ou celestiais. Sendo celestiais, ninguém entende a não ser Deus, ou quando há discernimento, o homem também vai entender com a interpretação de línguas. Fora disso, só Deus. Mas no caso de Atos 2, em nome da expansão da igreja, do primeiro impacto, Deus permitiu que as línguas faladas pelos discípulos fossem conhecidas de outros povos que ali estavam, outros dos estrangeiros, dos turistas. Ou seja, eles não foram alguém que agora receberam um novo vernáculo, não necessariamente. Naquele momento, eles estavam falando uma língua vinda diretamente da ação do Espírito Santo para a expansão do Evangelho. E aí temos que lá no Pentecoste eles falam em outras línguas, conforme Atos 2. Em Cesareia, os discípulos também falam em línguas, Atos 10. Em Atos 19, os irmãos em Éfeso também falaram em línguas. Em Samarias, em Atos 8 e 9, também temos as línguas implícitas na vida de Paulo. Assim, o falar em línguas é uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Mas talvez você seja um sensacionista e diga, não, mas durou só até o primeiro século, que foi só necessário para a expansão da igreja. Nós não temos essa base bíblica para dizer que cessou no primeiro século. Até porque em 1 Coríntios 13, versículo 8 ao 10, nós temos que as línguas só cessarão com a volta de Cristo. E Cristo não ainda voltou. Logo, as línguas continuam sendo sinal da evidência do batismo com o Espírito Santo. Também Paulo, orientando a igreja de Corinto, conforme 1 Coríntios 14, 39, Paulo diz, não proibais falar em línguas. E hoje, no século 21, temos milhões de pessoas que falam em outras línguas, né? Que são transformadas por Deus, se sentem impactadas pelo Espírito Santo. Logo, estariam tanta gente mentindo? Lógico que não. Então, as línguas são ainda uma evidência nos dias de hoje, como foi no primeiro século. Logo, não cessou. Daí a visão continuista tem uma base bíblica para dizer que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo era falar em línguas e continua sendo ainda nos dias de hoje. Então, se você nunca falou em línguas, provavelmente você nunca foi batizado com o Espírito Santo. Não está se afirmando aqui que você não é crente, não tem comunhão com Deus. Tem, mas só será identificado como alguém que tem um batismo ao falar em línguas, ou seja, uma língua não aprendida nos bancos escolares, mas sim que vem da ação direta do Espírito Santo. Vamos ao terceiro ponto desse terceiro tópico, a plenitude do Espírito Santo. Olha que interessante, a promessa ainda está de pé, conforme Atos capítulo 2, versículo 39, que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos, né, toda a carne. Então, meu querido irmão, você ainda pode buscar, se ainda não é batizado com o Espírito Santo, o derramar do Espírito. E se você já é alguém que foi batizado no Espírito, vale aqui uma orientação paulina, enchei-vos do Espírito. Esse termo enchei-vos do Espírito é um termo imperativo contínuo, ou seja, devemos ser cheios do Espírito Santo diariamente. Não basta ter sido cheio em um tempo, ser batizado em um tempo, mas sempre buscar ser cheio do Espírito Santo, ser revestido por ele. Lógico que a ação do Espírito Santo não é só para pregar o Evangelho, mas ela contribui muito com a pregação do Evangelho. E a ação do Espírito Santo em nós, o revestimento em nós, também vai contribuir, conforme temos em Gálatas 5:22, com o fruto do Espírito. Veja bem, vale aqui destacar que dons espirituais não destacam alguém que é salvo em Cristo. Até porque em Atos 7:21, muitos dirão que em nome do Senhor fizeram várias coisas, mas serão chamados de mentirosos e ficarão de fora. O que identifica um verdadeiro cristão? O que mostra que de fato estamos em comunhão com Deus? É o simples fato de falar em línguas? Não. É quando andamos no Espírito e em nós se manifesta o fruto do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo em nós. Isso só acontece na vida de quem vive uma vida plena com Deus e a cada dia é capacitado pelo Espírito Santo e é cheio do Espírito Santo. O que é urgente para a igreja nos dias atuais é buscar ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos buscavam ser cheios do Espírito Santo.
e nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Na teologia paulina, na teologia lucana, principalmente naquilo que é narrado em Lucas, em Atos, vamos entender isso, que o modelo para a igreja dos dias de hoje é ser batizado com o Espírito Santo, é ser revestidos com o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, para que de fato consigamos cumprir o ID de Jesus. Então, meu irmão, não se contente em meramente estudar, em ler, mas busque com todo o desejo da sua alma ser cheio do Espírito Santo para resistir no dia mau, para ficar firme e para, ainda além de tudo, contribuir, cooperar com o crescimento do reino de Deus, não só para a sua salvação, mas para a salvação de todo aquele que escutar você, aonde o Espírito Santo estará operando na sua vida. Então temos este modelo escrito na Bíblia Sagrada, no período neotestamentário, nos evangelhos e no livro histórico do Novo Testamento, que mostra o crescimento da igreja, o fundamento da igreja, bem como a ação do Espírito Santo por meio da igreja, na igreja e por meio dos apóstolos. Se Jesus fez o que fez na ação do Espírito Santo, ainda mais nós precisamos da ação do Espírito Santo. Eu te convido a estudar cada vez mais este assunto, a buscar cada vez mais sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre dons espirituais, sobre fruto do Espírito, e você poderá encontrar tudo isso no site EBD Interativa, aonde na descrição deste vídeo você pode localizar e assim ser abençoado, agregando ao seu conhecimento. E você que é professor poderá acessar o slide e assim dar uma melhor aula, uma aula audiovisual e facilitando assim o aprendizado dos seus alunos. Então você que gostou desta aula, desse subsídio, dessa discussão, deixe o seu like aí neste vídeo, também compartilhe com seus contatos para que outros sejam abençoados e permitindo Deus, estaremos juntos na lição 12, aprendendo sobre a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e fica com Deus até a próxima aula.